Olá, seja muito bem-vinda à Inove Educação. Meu nome é Gemima, sou advogada. Hoje iniciaremos o nosso curso prático dos principais direitos do produtor rural em regime de economia familiar. Primeiramente, eu quero me apresentar um pouquinho melhor para vocês. Eu sou advogada, sou especialista em direito do agronegócio. Também tenho outras especializações de direito contratual, de gestão, de negócios jurídicos. Coloquei aí ao lado um pouquinho do meu mini currículo para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Além das minhas especializações, atualmente eu ocupo o cargo de membro na Comissão de Direito Agrário da UAB São Paulo, também de secretária na Comissão de Meio Ambiente e Direito Urbanístico. Também sou membro do CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município de Piracicaba. Sou advogada há 7 anos, atuo especificamente na área do agronegócio, um pouquinho no direito ambiental, direito contratual, mas tudo voltado para o setor do agronegócio. Bom, antes de mais nada, hoje nós iremos iniciar o nosso curso prático falando um pouco mais dos direitos do pequeno produtor rural, que é o produtor em regime de economia familiar, que ele planta, colhe, comercializa ali tudo em família com as pessoas mais próximas. Depois ele leva todo aquele produto, aquela matéria-prima, comercializa, transforma em produto e leva até a cidade. O agro ele vai muito mais do que a fazenda. Depois da plantação ali tem toda uma comercialização. Aquela matéria-prima, ela vai virar um produto, vai para a cidade, tem toda essa logística de transporte. Não só isso, mas antes de tudo, bem lá no início, tem a preparação da terra, aquisição da terra, compra de insumos, depois aquilo é plantado, tem a colheita, depois da colheita vai para a cidade, depois da cidade que chega até a nossa mesa, que vai para o consumidor final. Então, o agronegócio ele vai muito mais do que plantar, do que colher, do que criar um gado, mas sim toda essa logística, todo esse ciclo produtivo até que chegue aos nossos lares, até que chegue à cidade. Então existe uma demanda gigantesca aí para que o advogado ele consiga atuar desde o momento de assessorar o produtor rural no início daquela produção, ainda quando é uma matéria-prima, depois que a alimentação, que o gado, os móveis, o remédio, todos esses medicamentos, produtos de limpeza, então tudo aquilo que vem do agronegócio até que chegue até nós aqui na cidade, existe uma logística gigantesca com muitas pessoas envolvidas e tudo isso para todos os atos existe a atuação direta de um advogado. Então, como já dito aí para vocês, o agronegócio ele abrange diversos setores: agricultura, pecuária, agroindústria, silvicultura, pesca, enfim, uma lista aí gigantesca para que nós possamos advogar. Eu coloquei aí também um resuminho para vocês estão acompanhando na tela o que é o agronegócio. Além de eu já ter explicado toda essa parte dos insumos desde o iniciozinho, quando é ainda uma semente, quando é um filhote ali que vai crescendo, que para ser comercializado. Então, além de tudo isso, quais são os principais produtos aí que nós podemos extrair, que nós podemos atribuir ao agronegócio? Eu coloquei uma lista aí para vocês, bem simples, né? A lista é muito maior. Alimentos, vestuário, medicamento, biocombustíveis, fibra natural, cosméticos, móveis, produtos de limpeza, material de construção, bebida, artigos de papelaria. Enfim, se você fizer um 360 e olhar à sua volta, certamente você vai identificar muitas coisas que a matéria-prima vem do agronegócio. E até puxando o gancho aqui, antes de iniciar falando do produtor rural que está em regime de economia familiar, eu vou falar um pouquinho dessa grandiosidade que é o agronegócio. O que é o agronegócio em si? Se você está vindo do primeiro curso, que é como iniciar na advocacia do agronegócio, provavelmente você já está bem a par do que eu vou falar agora, mas caso esse seja o seu primeiro curso, eu vou só rememorar aqui, fazer alguns pequenos apontamentos de como esse setor ele cresce no nosso país e é tão importante para o desenvolvimento da nossa economia. O Brasil ele tem uma das maiores áreas agricultáveis do planeta. Isso significa que o nosso solo ele é muito fértil, a nossa terra é muito fértil, o nosso solo ele é propício à agricultura, então o nosso clima é muito bom, o tempo aqui é muito agradável. Então tudo aquilo que é plantado aqui no nosso país tende a crescer, tende a ter um desenvolvimento muito legal e isso justifica essa
representatividade do agronegócio no PIB do nosso país. Além de ser uma das maiores áreas agricultáveis do planeta, o Brasil atualmente tem mais de 5 milhões de produtores rurais. Desses 5 milhões de produtores rurais, quase 4 milhões desses produtores rurais, eles são pequenos produtores que estão em regime de economia familiar. E o porquê que eu falo isso, eu gosto sempre de frisar. Porque às vezes, quando nós pensamos em agronegócio, nós pensamos naquelas grandes fazendas, e às vezes pode até bater o desespero e falar, poxa, mas eu acho que eu nunca vou conseguir conquistar um produto rural assim já de início, porque provavelmente são pessoas que já estão bem assessoradas, pessoas que têm muito advogado de confiança, têm uma assessoria jurídica muito forte, mas se engana quem pensa assim. Por quê? Quase 4 milhões, quase 80% desses produtores, eles são pequenos produtores rurais, que às vezes têm difícil acesso à informação, que não tem um advogado de confiança. No decorrer da aula eu vou falar aqui para vocês algumas dores do produtor rural, bem rapidamente, porque não é o tema dessa aula, mas só para que você consiga contextualizar e ver que a agricultura familiar ela é muito forte no nosso país e, em contrapartida, quase não tem advogados atuando especificamente nessa área. Coloquei aqui também um dado super importante, que a agricultura familiar é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Então nós estamos aí numa categoria, numa posição bem elevada no ranking de agricultura familiar mundial, para que vocês consigam realmente analisar que essa é uma área muito forte, tanto no Brasil quanto no mundo. É ali o pequeno produtor que tem a sua fazenda, que tem a sua família, os seus filhos, e produzem para levar essa alimentação, gado, enfim, toda essa matéria-prima que depois é transformada em produto para a cidade, para que nós possamos consumir. Em termos de ocupação, em termos de área ocupada no nosso país, a agricultura familiar ela representa quase 23% do total dessa área, que corresponde a mais de 80 milhões de hectares. Isso significa praticamente o tamanho do Mato Grosso. Então, a nossa extensão territorial de agricultura familiar, de pequeno produtor rural, que está nesse regime, que está enquadrado nesse regime, é aí uma população gigantesca e uma extensão territorial também gigantesca. 80 milhões de hectares, aí é muito campo, é muita terra, para que eles consigam produzir e depois trazer tudo isso para a cidade, para nós. Segundo a Embrapa, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o Brasil, a agricultura ela é responsável por 21% dos empregos formais do Brasil. E em 2022, agora é uma pesquisa bem recente, a agricultura participou de quase 25% do PIB do nosso país, ou seja, quase 1/4 vem da agricultura. E também aí bem considerável, né, um número bem considerável de quase 50% das exportações brasileiras também vem da agricultura. O Brasil ele é o primeiro produtor mundial de soja, o 4º maior produtor de algodão, o Brasil é o maior exportador de carne bovina, de suco de laranja e o 2º maior exportador mundial de algodão. Isso significa que nós temos aí uma responsabilidade muito grande, um campo gigantesco, tanto na economia quanto no desenvolvimento do nosso país. O agronegócio ele é fundamental, ele é vital ao cidadão e também nós temos bastantes incentivos do nosso governo, independente de quem está no poder, quem entra, quem sai. Essas políticas públicas elas são muito importantes para o nosso país, também para o desenvolvimento do nosso país. Existem muitas políticas de crescimento sustentável. Depois aqui mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês que até há reduções nas taxas de juros para aqueles produtores que prezam pela sustentabilidade. Então tudo isso é importante falar para que vocês consigam analisar a força que o agronegócio tem no nosso país e que de toda esses números que eu falo aqui para você, de toda essa expansão que vocês conseguem identificar, quase 80% vem da economia familiar, que é o foco do nosso curso, só para que vocês consigam ter o parâmetro geral aí dessa extensão, dessa expansão, para que vocês vejam que muito provavelmente a maior parte dos seus clientes serão o pequeno produtor rural. Claro que existem muitos produtores aí de médio porte, de grande porte, que têm um poder aquisitivo muito maior, mas isso aí representa 20% de tudo aquilo que eu falei para vocês. 80% vem da economia familiar. Então a probabilidade de vocês aí se depararem com a demanda de um produtor rural de pequeno porte, de economia que está no regime de economia familiar, ela é muito maior. Bom, embora seja um curso prático, nós temos que falar um pouquinho da legislação, até porque é a nossa fonte principal para que nós possamos defender os nossos produtores rurais, os nossos possíveis clientes aí.
Então é importante, eu vou deixar aí no PDF, também aí no material de apoio, toda a legislação que eu falar aqui na nossa aula. Mas eu quero que vocês entendam inicialmente alguns conceitos iniciais. A Lei 8.212 de 91, artigo 12, inciso 7º, parágrafo 1º, diz o seguinte: entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento econômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração sem a utilização de empregados permanentes. É bem importante aqui essa parte final do artigo que fala que sem a utilização de empregados permanentes. É isso que vai diferenciar o pequeno agricultor familiar de empreendimentos que depende fortemente aí de mão de obra contratada. Nessa parte que eu frisei para vocês aí, sem a utilização de empregados permanentes, o produtor rural ele não vai conseguir contratar de forma permanente, mas aqui não engloba os diaristas, o trabalhador eventual. Existe um contrato que é muito comum no campo, é o contrato por tempo determinado, que é o contrato de safrista. Ou seja, o produtor ele contrata uma pessoa ali, algumas pessoas específicas, para que possam ajudá-lo, mas no momento da colheita, quando finaliza a colheita, aquela pessoa ela sai sem vínculo empregatício nenhum. Então é muito comum no campo acontecer esse tipo de contratação. Então, só resumindo aqui o que lemos até o momento, o produtor rural, para ser enquadrado no regime de economia familiar, ele tem que trabalhar com os membros da família, é indispensável que aquela renda que seja oferida ali seja para o sustento da sua casa, seja para o sustento do seu lar, dos seus familiares e sem a utilização de empregados permanentes. Agora, quem é o produtor rural que se enquadra nesse regime de economia familiar? Bom, eu vou falar os principais requisitos aqui, depois eu vou explicar um pouquinho. Nós temos algumas interpretações divergentes aí nos nossos tribunais, que já conseguiram ampliar um pouquinho mais esse conceito. Eu vou deixar aqui, vou falar algumas coisas para vocês e também vou complementar no nosso material aí com jurisprudência para que vocês consigam analisar qual que é o entendimento dos nossos tribunais em relação a essa expansão da interpretação desses artigos. Então vamos lá. A Lei 11.326 de 2006, que fala sobre agricultura familiar, no artigo 3º ela faz essa definição. Para os efeitos dessa lei, considera-se agricultor familiar, empreendedor familiar rural, aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos. O primeiro requisito: não detenha a qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Aqui nós vamos fazer uma pausa para explicar um pouquinho mais sobre esse primeiro requisito. O valor do módulo fiscal no nosso país, ele varia de 5 a 110 hectares. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, dependendo de cada região, de cada município, ele vai falar, por exemplo, em Piracicaba, 4 módulos fiscais equivale a X. Em São Paulo, equivale a X. Em Ilhéus, na Bahia, o módulo fiscal é tanto. Então, cada município vai ter um valor de módulo fiscal. Isso aí vai ser apurado de acordo com alguns requisitos. Primeiro, tá? Que ele é fixado pelo INCRA. Então, são 4 requisitos aí para fixação do módulo fiscal. O primeiro é o tipo de exploração que é predominante ali naquela região. Se é hortifruti granjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária, floresta. O segundo requisito, a renda obtida no tipo de exploração predominante, o que predomina ali naquela região, qual é a renda predominante e outras explorações existentes no município, que embora às vezes não estejam ali predenominadas, sejam expressivas em função de renda ou de área utilizada. Então, assim, existem alguns requisitos que são fixados pelo INCRA. A partir do momento que ele fixa aqueles requisitos, ele vai fazer a fixação de quanto equivale um módulo fiscal naquela região. Então, voltando aqui, o primeiro requisito é o produtor, ele não pode ter área maior do que 4 módulos fiscais. Como que nós conseguimos saber qual que é o módulo fiscal ali, quanto vale o módulo fiscal em extensão territorial para aquela propriedade? Aí eu vou convidar você agora a fazer uma consulta nos órgãos oficiais. Aqui vocês podem colocar no Google o módulo fiscal consulta, vai sair o site da Embrapa. Vocês vão colocar aqui, espera carregar um pouquinho.
Tá, então vamos lá, módulos fiscais. E aqui, ó, selecione o estado e o município para consulta. Aqui vocês vão colocar o estado e aqui vocês vão colocar o município. Então, vamos lá, colocar São Paulo. E aqui tem todos os municípios. Na hora que vocês preencherem aqui o município, vai sair qual que é o módulo fiscal daquela região. E aí vocês vão fazer a conta. Por exemplo, levando em consideração que 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados, vocês vão pegar ali a extensão territorial da propriedade e fazer essa continha básica para ver se ultrapassa ou não esses 4 módulos fiscais. Então é bem simples. Mas essa é a regra. Nós temos uma decisão aqui que é bem importante, eu vou até colocar aí a jurisprudência na tela para vocês, desse recurso especial 194-7404, que é de 2022. Nesse recurso aqui, o STJ, ele decidiu que o fato de a propriedade ser superior a 4 módulos fiscais não tem um condão de isoladamente descaracterizar o regime de economia familiar. O Tribunal de Origem solveu a controvérsia em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual o tamanho da propriedade por si só não é fundamento suficiente à descaracterização do exercício de trabalho rural em regime de economia familiar. Então, nós conseguimos aqui identificar que, embora seja um requisito legal, o primeiro requisito que o produtor não detenha qualquer título, área maior que 4 módulos fiscais, nós já conseguimos identificar aqui e perceber que o STJ já falou um pouquinho diferente. Então, de repente, se passar um pouco a extensão aí territorial do seu cliente, isso não é motivo por si só para descaracterizar o enquadramento no regime de economia familiar. Tem outros requisitos que podem ser analisados conjuntamente também. Por si só, uma extensão maior do que 4 módulos fiscais não é suficiente para descaracterizá-lo como pequeno produtor rural. Então, o segundo requisito aqui, utilize predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento. Já vou até ler o segundo aqui, porque vai fazer parte da explicação. Tenha percentual mínimo de renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo Poder Executivo. Então, além da extensão territorial, que são 4 módulos fiscais, também a mão de obra ela tem que ser a maior parte realizada pelos membros da sua família. Lembra lá inicialmente que eu falei que não podia ser trabalhador permanente, mas sim trabalhador temporário. Então, a maior parte da mão de obra ela tem que ser da família e claro que uma pequena parcela aí vem de outras pessoas, esses trabalhadores aí diaristas, como eu já falei para vocês aí no tópico anterior. Então, esses são os requisitos para um enquadramento no regime de economia familiar. Passei para vocês aí esse requisito que está na lei, que a definição está na lei, porém também trouxe uma jurisprudência aqui bem importante, uma recente jurisprudência falando sobre essa interpretação um pouco diferente do STJ, ampliando um pouco mais esse conceito em relação ao pequeno produtor rural, e isso é muito benéfico para que ele não seja descaracterizado apenas por um ou outro requisito. Então, os requisitos eles precisam ser analisados conjuntamente.